Bem-vindos ao podcast Fala-me de Tecnologia, o podcast da Bosch Portugal para os amantes da tecnologia. Eu sou a Sofia, da equipa de comunicação, e a cada episódio vou ter comigo um especialista que nos vai falar de forma descomplicada e até divertida sobre a tecnologia que está a mudar a vida das pessoas. Comigo tenho hoje o Pedro Ribeiro, que é responsável do Centro de Engenharia na Bosch Termotecnologia em Aveiro. Obrigada, Pedro, por teres aceito o nosso convite. Hoje trazemos para a nossa conversa os bastidores da tecnologia. Vamos falar de Portugal enquanto hub tecnológico, sobre a produção fora das grandes cidades, sobre as inovações que se estão a produzir atualmente em Aveiro e o emprego que te permite a ti mudar também o mundo. Mas primeiro vamos conversar com o Pedro, vamos se calhar começar por descomplicar esta área da investigação e do desenvolvimento. Falamos de equipas dedicadas a mudar a vida das pessoas, não é? Sim, no fundo é isso. É verdade. Antes de mais, obrigado pelo convite, também para todos. Bem-vindos. Sim, sem dúvida. São pessoas que nós trabalhamos para tornar a vida fácil, a utilização mais sustentável de todas as soluções que nós temos em casa e, portanto, isto só vai facilitar a vida das famílias. E também a nível de conforto, de acessibilidade, o que é que muda no dia-a-dia das pessoas? Hoje conseguimos controlar com um pequeno gesto vários equipamentos dentro de casa. Logo isto é ótimo, portanto temos tudo centralizado, saímos de casa, a casa ajusta a temperatura a não ter pessoas em casa. Todo este tipo de inovações permite-nos, no fundo, primeiro, ter poupança económica, não é? Além disso, temos a facilidade de integrar todos os equipamentos que temos em casa. E o que é que esta equipa, em particular, de investigação e desenvolvimento faz, em termos práticos, claro? Olha, nós temos muitas equipas, somos 300 engenheiros aqui em Aveiro, e desde aparelhos de bombas de calor, que é o futuro, portanto, para as emissões, para reduzir as emissões de CO. Portanto, nós temos equipas que fazem desenvolvimento de bombas de calor, mas também temos equipas que fazem desenvolvimento de soluções e de serviços, de software, que permitem controlar os equipamentos. Portanto, desde apps, desde portal para os instaladores, todo este tipo de equipamento é tudo desenvolvido cá em Portugal para a exportação. Portanto, fica cá em Portugal muito pouco, nós trabalhamos para os departamentos lá de fora. E já lá vamos também, mas eu gostava de voltar à parte do desenvolvimento e de perceber, as equipas desenvolvem, como estava a dizer, todas essas questões, mas desde a ideia da investigação propriamente dita do início, sim, é isso que... Sim, portanto, nós dizemos end-to-end responsibility, temos a responsabilidade desde o início, desde a criação da ideia, desenvolvê-la, aplicá-la e depois seguir no mercado a solução. Nós para isso, e porque para sermos diferentes temos de ter inovação, temos parcerias com as universidades portuguesas, nomeadamente aqui na Universidade de Aveiro temos projetos de inovação em conjunto, em copromoção com eles, que nos permite trazer o conhecimento científico das universidades para dentro da empresa, mas focado nos objetivos da empresa, que é fazer a diferença no mercado. Nós só podemos fazer a diferença no mercado se conseguirmos ter soluções melhores que o nosso concorrente. E a inovação é uma corrida contra o tempo. Eu digo isto porquê? Porque nós estamos a desenvolver uma solução, mas provavelmente o nosso concorrente também está a pensar no mesmo. Portanto, quanto mais depressa nós conseguirmos registar, essa ideia vai nos permitir depois ter uma vantagem no mercado. Porque cada vez mais, isto são tudo companhias muito competitivas, e as pequenas coisas fazem diferença. Portanto, principalmente na era digital, não é? Em que as coisas mudam ontem, não hoje. Exatamente. Portanto, ontem. E nós que somos uma empresa de ponta e uma empresa líder na altura do hardware, no passado, hoje também somos na área do software e na era digital. E por isso é que queremos continuar a ser, e para isso temos que continuar a trabalhar. Pelo menos como temos feito, não é? Ou melhor, sempre a melhorar. Deixa-me te perguntar sobre estas parcerias com a Universidade, como é que funciona em termos práticos? Pronto. Esta interação com estudantes? Sim, bom, nós somos projetos dentro do framework do Portugal 2020, que terminou, agora vai abrir o Portugal 2030. São projetos com promoção que o líder é a empresa e a universidade, portanto, nós propomos diferentes projetos à universidade. A universidade, com os seus investigadores, criamos em conjunto uma ideia de inovação e tudo o que é à volta. Nós temos os nossos engenheiros e a universidade faz alunos de doutoramento que vão trabalhar durante 3 anos neste projeto. Portanto, isto para além de conseguirmos trazer o conhecimento para dentro, temos também um potencial de
aliciar, na parte boa da palavra, aliciar estes estudantes, os jovens talentos, não é? para depois se juntarem à Bosch quando acabarem o projeto. Portanto, isto é um win-win, quer para nós, quer para a universidade, porque a universidade também precisa disto, é uma maneira de se financiar. E até terem uma componente mais prática com as empresas. Se nós olharmos para trás, há 20 anos atrás, provavelmente as universidades eram muito académicas, muito científicas, mas no mundo deles. Hoje, nós falamos a mesma linguagem. A universidade entende as necessidades da empresa. É claro que eles têm os objetivos deles, têm também a fazer os papéis, os papers e essas coisas todas, mas no fim do dia, eles estão para servir a comunidade industrial, entre aspas. E portanto, isto tem sido muito bom, estas parcerias, e nós estamos muito satisfeitos. Mas a Bosch em Braga trabalha com Porto, com a Universidade de Braga, a Universidade do Porto, a Bosch em Alvar também. Portanto, nós estamos muito satisfeitos. Bosch Portugal agora, diria eu, com estas parcerias tem sido uma solução ótima para criar soluções inovadoras, financiadas, logicamente, e também atrair talentos para as equipas. E isso eu diria que não é só a Bosch a passar conhecimento a estes jovens, não é? Também temos algum know-how que eles trazem, sim, principalmente nesta época mais digital. Sim, porque eles têm um conhecimento científico profundo que nós não temos. Portanto, nós precisamos de juntar o nosso conhecimento mais prático e o grande conhecimento que temos do mercado e das necessidades e das expectativas dos clientes, não é? Exatamente, e juntar a um conhecimento mais teórico, mais científico, isto cria, eu diria eu, aqui a perfeita mistura para termos soluções de sucesso no mercado. E que tipo de exemplos de tecnologias é que estamos a produzir aqui em Aveiro e que já estão ou que podem vir a fazer a diferença? Olha, nós temos diferentes áreas de atuação, mas vou dar 2 exemplos. Nós desenvolvemos aqui em Aveiro, com responsabilidade total, uma solução para os instaladores. Portanto, no passado, um instalador recebia uma chamada, tem uma avaria de um aparelho numa casa de uma pessoa, ele ia às escuras. Ele não sabia o que é que se passava. Chegava lá, se tivesse as peças no carro para fazer a substituição, muito bem. Se não tivesse, tinha que voltar ao escritório e carregar as peças que faltam. Hoje, o instalador consegue saber o que é que se está a passar na caldeira, vamos falar assim, que avariou, ou na bomba de calor. Tem um código de erro que ele recebe no portal. Ele, ou ele proativamente já chama a dizer que tem um problema, ou então se receber a chamada, ele já sabe, naquele erro, quais são as potenciais peças de substituição que tem que levar. Portanto, isto principalmente nos países da Europa Central, onde o custo hora é muito alto, é um grande... Uma grande vantagem já vantagem financeira para o cliente. Sim. E até já poderão levar, inclusive, o material necessário. Sim, já levam, porque eles já sabem que o erro é assim, que vamos imaginar. Tem que levar esta e aquela peça. E depois chega lá a ver e portanto, funciona assim. E em que país é que estamos a fazer sucesso? Na Europa Central, sem dúvida, porque estamos a reduzir bastante os custos para o cliente final de uma operação de assistência. Porque se voltar para trás e andar às horas, não é? E saber que é uma tecnologia feita cá e que está a fazer sucesso e jeito, e que dá jeito lá fora. Outro exemplo, ainda na área digital, nós também em Aveiro desenvolvemos com responsabilidade total uma app que agrega todos os aparelhos da Bosch. Portanto, no passado, cada aparelho tinha uma app, tínhamos talvez 100 apps nas lojas da Google ou da iPhone. Nós estamos a desenvolver, está já no mercado, um agregador que é uma app que consegue controlar diferentes equipamentos da Bosch. É mais outra vantagem para... Falamos do Home Camisi, não é? Exatamente. Que já está inclusive disponível para as pessoas. Sim, está disponível no mercado. E que funciona com equipamentos. Continuamos se quiseres explicar até um bocadinho melhor. Pronto, continuamos a introduzir novos equipamentos, porque isto, neste tipo de tecnologias nunca se para, não é? Continua-se sempre a melhorar, continua-se a introduzir novos produtos, mas sim, está com grande sucesso. Depois gostava também de referir na área mais dos aparelhos, portanto, bombas de calor. Nós sabemos a pressão que temos para reduzir as emissões, a pegada ecológica, o gás... Torna as casas mais sustentáveis também. Exatamente. Não é? Infelizmente, hoje em dia, e com a guerra que temos, o gás ainda mais está em questão, porque dependemos muito do gás que vem dos países mais a leste. Portanto, a bomba de calor é uma solução que vai permitir fazer a transição para um mundo mais verde, mais sustentável. Nós em Aveiro temos a responsabilidade também para todos os países do sul da Europa, portanto Portugal, Espanha, França e Itália, que são o maior mercado de bombas de calor hoje da Europa. Nós temos a responsabilidade, portanto, desenvolvemos
as bombas de calor que vão ser vendidas nestes países. Portanto, o maior mercado de bombas de calor, a tecnologia da Aveiro, Bosch, mas da Aveiro para lá. Portanto, somos uma referência, não é? Mas são estas as vantagens, efetivamente, de termos estas bombas de calor nas casas das pessoas? Ou seja, para nós representa sucesso, claro, mas para o consumidor também representam ganhos, não é? Sim, ganha. A bomba de calor regenera, portanto, permite ter a redução de custos na utilização mensal. Sim. E também esta acessibilidade que temos vindo a criar com estas aplicações de que falávamos também é uma vantagem, certo. não é? Sim, sim. Muito bem. Podemos dizer que aqui se produz a tecnologia para a vida, não é? Para a vida, para o futuro e para o melhor das famílias. Portanto, nós hoje temos todos, e eu dei só alguns exemplos, temos mais áreas de atuação, mas todos temos um contributo muito importante para o futuro. Eu acho que isto é o que torna desafiante trabalhar numa empresa como a Bosch. E leva-nos a uma grande questão, que é nós estarmos a produzir isto fora das grandes cidades. Não Sim, é? essa é logo. Essa é uma grande questão, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, não é? Isto é produzido em Aveiro, onde estamos a fazer a diferença para o mundo, não é? Certo. Para a Europa. Primeiro porque o talento está espalhado pelo país. O talento é um talento de qualidade. Portugal tem escolas que formam muito bem os engenheiros, portanto têm uma formação muito boa. Já não há aquela necessidade que havia no passado de ter que ir para Lisboa ou para o Porto para poder ter um trabalho desafiante, competitivo e que de alguma forma lhe permitisse fazer mais. Vou referir o meu exemplo. Eu fiz carreira internacional, eu vivi em 3 países, além de Portugal, e sou de Aveiro e trabalhei aqui na Bosch antes de ir para fora. Foste e vieste. Fui, vim e já quero ir outra vez, se for possível. Bom, porque é muito bom. É esse tipo de oportunidades que uma empresa como a Bosch permite. A nível de carreira internacional? A nível de carreira internacional é algo que provavelmente as pessoas, só depois de passarem por ela, é que percebem o bom que é. Eu tive a possibilidade, eu fui com os meus filhos e com a minha esposa e, portanto, os filhos cresceram num ambiente multicultural e têm uma visão do mundo completamente diferente, provavelmente, de um miúdo que ficaram sempre em Portugal. E falamos de 3 países, com histórias também e culturas completamente diferentes. Estive na Turquia primeiro, depois estive na China, depois na Suécia, sim. Depois tem esses desafios, que é parte cultural, parte religiosa, portanto, mas eu acho que é excelente nós podermos ver o mundo de uma forma diferente e não tão fechado em Portugal, não tão fechado em Aveiro, não tão fechado no Porto, em Lisboa. Também termos essa perspectiva um bocadinho mais global, sim, não é? Essa é a mensagem importante para mim e sempre os conselhos que eu dou aos colegas mais novos. Não fujam de uma oportunidade internacional e a Bosch permite trabalhar pelo mundo. Embora hoje, mais na área de software, a questão da localização não conta muito. Trabalha-se remoto. Sim, é que depois há que diferenciar a questão do trabalho remoto ligado ao software e do trabalho mais presencial ligado à produção, ao hardware. Ao hardware, porque nós temos, para teres uma ideia, temos aqui 10 câmaras climáticas onde fazemos testes para as bombas de calor. Portanto, temos de ter cá os engenheiros residentes, mas os softwares já fazem muito mais trabalho em casa, não tem necessidade de cá estar, é remoto. E, portanto, vem a questão que podemos ter colaboradores que não são exatamente de Aveiro, não precisam ser de Aveiro, podem ser de Castelo Branco, podem ser de Faro e vêm cá uma vez por mês. Exato, e que têm sempre essa vantagem, não é? Sim. Portugal é um hub tecnológico, não é? Ou aliás, perguntava-te, se calhar em vez de afirmar, perguntava-te se concordas com essa... Eu acho que sim, infelizmente não nos preparámos bem, nós como país. Vou tentar explicar porque digo isto. Primeiro, temos competência, isto está claro, temos custo baixo, se compararmos com países, por exemplo, da Europa Central, embora que isto é cada vez menos uma realidade, porque com o remoto deixa de fazer sentido a localização como uma diferenciação do salário ou do custo. Mas depois temos o problema a seguir, que foi o país em si não se preparou com lugares nas universidades para fazer crescer jovens para o mercado. Portanto, nós fomos aumentando de uma forma um bocado envergonhada o número de lugares nas engenharias e nós sabemos que isto demora 5 anos, portanto tem que ser um plano a 5 anos, como os chineses têm, não é? Planos a 5 anos, mas eles fazem a sério. Demora 5 anos a sair a próxima fornada e hoje temos uma competição muito grande pelo talento, porque muitas empresas estão a vir a Portugal, como eu referi, qualidade e preço, vêm para Portugal, instalam-se em Portugal, mas depois não temos pessoas suficientes. Há iniciativas muito válidas de reconversão
de algumas academias que fazem, que penso que são muito importantes, mas de qualquer das formas, falta-nos fazer mais alguma coisa. Mas isso significa que não esperávamos ter tanto potencial enquanto país? Eu penso que... Ou que simplesmente não nos soubemos Não nos ajustar? soubemos preparar. Eu acho que não nos preparámos a tempo. Eu acho que não devemos entrar em questões muito políticas, mas as universidades têm as próprias estratégias deles. Eles não podem também aumentar muito. No mundo ótimo era aqueles cursos que não têm saída, fechavam e só abriam engenharia. Mas não podem fazer isso porque eles têm os docentes, têm todos os compromissos. Portanto, temos que entender isso como uma realidade. Eu acho que o mais importante é olharmos para isto. Nós não podemos correr o risco de Portugal deixar de ser um hub tecnológico. Isso pode acontecer. O que é que temos que fazer para evitar que isso aconteça? Temos provavelmente 2 ou 3 coisas que eu acho que são importantes. A primeira coisa é ter bastante cuidado com o aumento salarial. Portanto, depois, o número de talentos disponíveis é muito importante. Nós hoje já temos muita gente estrangeira em Portugal, portanto, a trabalhar. Hoje sentimos uma necessidade incrível de recorrer a mão de obra já especializada estrangeira. Isto não deveria ter acontecido. E, portanto, se nós continuarmos nesta tendência, o risco é que surja outro hub e que as pessoas se diversifiquem. Mas temos talentos aqui, não é? Os talentos estão cá. Exato, e há que os cativar e se calhar dar-lhes as melhores condições, sim, não é? Para podermos reter esses talentos. E as condições também não passam só pela parte salarial. É muito importante também o projeto, a tecnologia. Hoje em dia, estes jovens, os nossos colegas mais jovens, eles não se preocupam só com as condições monetárias. Provavelmente quando eu comecei me preocupava porque a vida era diferente, vivíamos diferente. Eles hoje preocupam-se muito. Qual é o propósito? Qual é que é a contribuição deles para este projeto? O que é que eles vão efetivamente mudar o que é que eles vão adicionar? A vida das pessoas? O que é que eles vão adicionar? E é isso é muito importante. Isso é uma da parte do sucesso da Bosch, que nós conseguimos trazer um propósito aos novos colegas que se juntam à equipe. E pegava exatamente nesse modo, porque nós temos muitas vagas para preencher, até ao final do ano pelo menos. Em que tipo de áreas e de competências é que estamos essencialmente à procura? Pronto. Na área do software e dentro do software, engenheiros de front-end, back-end, portanto, sempre à procura, quer júniores, quer séniores, DevOps também. Para aplicações iOS também precisamos. Portanto, nós temos, diria eu, quase em todas as áreas temos posições abertas. Mesmo na parte do desenvolvimento de software mais baixo nível, do embedded, também temos posições em aberto, e os colegas em Braga e noutras fábricas têm. Portanto, nós precisamos da área de software de todas as áreas. Temos, pela questão da área das bombas de calor, necessidades numa área muito interessante e que em Portugal não há muito, que é no refrigerante, portanto, dimensionamento de soluções de refrigerante numa aplicação de bomba de calor é algo muito desafiante e muito interessante para um jovem engenheiro, portanto, também temos posições nessa área, muito na construção mecânica, portanto, fazemos aqui muito trabalho para as empresas da Bosch na Europa Central, portanto, trabalho de construção mecânica, portanto, eu diria que tudo o que for engenharia mecânica, eletrónica, informática, nós estamos sempre a precisar de pessoas e desde já fica o desafio, juntem-se à equipa. Sim, portanto, se têm um perfil, já sabem, é só juntem-se à equipa. Serão bem-vindos. Falamos de júniores e de séniores também, sim, não é? Sim, porque nós temos. Precisamos desse grau de maturidade a nível profissional. Sim. Vamos imaginar, aqui gostava de diferenciar 2 áreas, já que estamos a falar muito entre software e hardware, e isso é importante. No hardware, por exemplo, um engenheiro especialista em combustão demora alguns anos a formar. Portanto, isto era o nosso mundo anteriormente. Demora alguns anos, experiência, é importante ficar com os especialistas na Europa, ou termos cá um especialista aqui a formar. Hoje em dia, na área de software, este ciclo é muito mais pequeno, porque saiu uma linguagem. É claro que tem as bases, a arquitetura, a maneira como pensa, mas a linguagem mudou, em 5 anos já mudou para nova linguagem. Portanto, o ciclo é mais pequeno, mas nós precisamos sempre de séniores. Há maturidade, há o próprio conhecimento que se vai conhecimento, como pensa, como no software a parte da arquitetura é muito importante, por isso é que nós valorizamos muito a parte também de sénior, mas nós gostamos de ter uma mescla entre júniores e séniores. Nós temos miúdos que saem da universidade hoje em dia com uma capacidade incrível. Eu diria mais,
Eu também saí quando era novo, mas eu acho que não era assim. Eles são muito diferentes, também tem a ver pronto, enfim, com todo o ambiente à volta, mas eles saem com uma capacidade, eles rapidamente apanham o comboio, eles são super inteligentes, depois muito bem formados, as coisas tornam-se muito mais simples. E é disso exatamente que estamos à procura, não é? Isso. Até porque esta é também uma possibilidade de trabalharem também com séniores, com expertos na Sim, matéria, terem tal carreira internacional de que falavas. E uma coisa importante que eu gostava de referir, não é só séniores portugueses, nós temos, hoje aqui em Aveiro, somos 300, cerca de 12 residentes estrangeiros, portanto, só especialistas, que vêm aqui passar 3, 4 anos da vida deles, a contribuir não só para o produto, mas a contribuir principalmente para transferir o know-how para as equipas locais. E isso é importante para nós, enquanto empresa, e também para os trabalhadores. Foi exatamente o que eu fiz quando fui para fora e outros colegas e fazemos também. Temos cá 12 pessoas hoje e vão chegar mais até ao fim do ano, com a função produto, focar no projeto, mas também principalmente a transferência de know-how. Estamos a falar exatamente de contratação, mas também não nos podemos esquecer que outro pilar muito importante é a questão da retenção. Sim. Não é? O que é que a Bosch, ou empresas como a Bosch, podem e devem fazer para reter os seus talentos? A Bosch hoje tem um desafio como todas as empresas no mercado português, eu até diria no mercado mundial. A retenção é um grande desafio. E isso só se consegue mantendo um projeto que seja ambicioso, sustentável e que seja desafiante, quer no propósito, quer na tecnologia utilizada, porque a partir do momento em que a tecnologia deixa de ser interessante, é mais difícil reter alguém. Portanto, isso são áreas muito importantes. Depois, claro, olhar na parte de criar cultura. Nós temos atividades aqui em Aveiro que chamamos Cultura CE, porque é o Centro de Engenharia, onde fazemos atividades para nos unir, nos juntar, até porque hoje, mesmo antes do Covid, nós já fazíamos muito home office, mas com o Covid fomos forçados. As pessoas hoje estão muito afastadas da empresa. Agora estamos a retornar, estamos a voltar ao escritório, mas tivemos aqui uns 2 anos que as pessoas ou colegas praticamente não vieram à empresa. E isto afasta um bocado os valores da cultura da própria Bosch. Então nós fizemos uma iniciativa que chamamos Cultura CE, onde fazemos várias atividades para voltar a trazer estas pessoas, a juntá-las outra vez. Portanto, isto também é muito importante para a retenção, porque senão você está aqui como pode estar ali, não é? E perde um bocado o sentido de empresa, o sentido de equipa, e fica um lobo solitário quase. E depois, claro, falamos de condições que inevitavelmente se procuram cada vez melhores, não é? E as condições passam pela parte salarial, mas também passam por tudo o que é à volta disso. Portanto, são iniciativas que têm que ser feitas, mas temos que lembrar que empresas como a Bosch, que é uma empresa sustentável, que tem uma estratégia a longo prazo de ter os colaboradores, hoje estamos a competir com startups que têm um investimento para um ano. O objetivo não é fazer dinheiro, mas é fazer crescer para vender. E isso leva a serem praticados salários impossíveis para uma empresa como a Bosch e outras empresas no mundo ou não devem competir ou não conseguem competir. Portanto, temos esse desafio, mas eu acredito cada vez mais. Depois de tudo o resto também funcionar, não é? Isso, e principalmente nós hoje temos que cortar um bocado com os paradigmas do passado, que a retenção é uma coisa muito crítica e 20% é muito ou 15% é muito, parece que é as médias do mercado. Nós temos que olhar para isto como natural e aprender, entre aspas, a trabalhar com isso. Apostar nos jovens, formar, temos que ter cá especialistas que possam formar os jovens e rapidamente lá vamos. É isso, é isso. Boa. Pedro, eu deixo sempre para o fim, nós já chegámos ao fim da nossa conversa, nós deixamos sempre para o fim. Estava tão boa. algumas perguntas rápidas. Tá. O que é que querias ter sabido quando começaste a tua carreira? Aquela típica expressão de se eu soubesse que sei hoje, o que é que gostavas que alguém te tivesse dito? Que devia ter ido logo para fora. Ainda fiquei 7 anos em Aveiro. Não que não gosto de Aveiro, mas digo e volto a dizer, a experiência... Já agora, quando começámos a discutir eu ir para fora, eu estava-me a questionar, mas porquê é que eu tenho que ir para o estrangeiro para progredir na carreira? Agora vejo perfeitamente porquê. Porque tu vais trabalhar, ok, é uma empresa Bosch, mas tudo à volta sais da tua zona de conforto. Mesmo o dia-a-dia num país estrangeiro e nos países que eu tive, que são países um bocadinho diferentes do que nós estamos habituados, isto faz-nos crescer muito, à maturidade. Portanto, eu gostaria de ter ido mais cedo para fora, até porque quando eu fui, um filho já tinha 7, o outro já tinha 9 anos, portanto já estavam ali numa... Esse tinha sido. Mal tinha entrado e logo. Existe algum mito nesta área que tu gostasses de desmistificar, de esclarecer que talvez não seja bem assim? Era o que eu disse há bocado, a questão
da dificuldade de trabalhar com uma rotação de colaboradores, para mim não é um problema. Acho que nós temos é que nos adaptar, apostar nos jovens e fazer isso. E, por último, se fizéssemos assim uma viagem muito rápida no tempo, em termos de tecnologia, aquilo que há uns anos pensávamos como os carros autónomos e voadores, não é? Como pensávamos, qual seria assim a tecnologia que tu destacarias daqui a 5 ou 10 anos, num futuro próximo? Olha, eu penso que eu tenho a expectativa que nós consigamos encontrar uma solução das nossas bombas de calor que seja livre de vibração, portanto que não tenha aquele conceito de barulho, de ruído, que nos vai permitir ter a instalação delas de uma forma ainda mais próximo do utilizador final. Isso vai ter vantagem grande, principalmente nos países como Portugal, onde é muito apartamento, onde os apartamentos são pequenos e pode ser desconfortável ter uma máquina ali a fazer barulho. Para tornarmos as coisas cada vez mais confortáveis. Não é? Exatamente. Pedro, ficamos por aqui, o nosso episódio fica por aqui. Obrigada também pela tua participação. Tá. Passem pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. Deixem-nos o vosso feedback e eventuais desafios para esta ou futuras temporadas. Já sabem, venham ouvir falar da tecnologia que está a mudar a vida das pessoas. O próximo episódio está para breve. Juntem-se à conversa.